Se você tem a Bíblia em mãos, abra comigo em Tiago, capítulo 5, versículo de número 7. Tiago é logo após o livro de Hebreus. Tiago 5, versículo 7. Quero avisá-los também que toda terça e quinta-feira e domingo temos cultos também nas congregações, né? Terça, quinta e domingo. Na Árvore Grande, na Silviano Brandão e também lá no Santo Ivo. Deus abençoe os missionários, Creito, Fernando e Fabrício. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e nem variação. Não é isso que está escrito, não. Eu estou apenas citando isso, né? Toda boa dádiva. Não vá atribuir a Deus coisas ruins. Ah, por que Deus não viu essa pandemia? Ah, foi ele que inventou agora? Foi ele que lançou esse trem aí? Não foi o homem que se vire. Ele ajuda quem busca a face dele para ajudar. E as pessoas fazem muitas coisas ruins. A maldade no coração do homem é coisa terrível. E às vezes essa maldade ela flui através de tantas coisas que são feitas e depois a pessoa culpa a Deus. Culpa a Deus. Ó, toda boa dádiva, todo dom perfeito, isso é que vem descer do Pai das luzes, é isso que vem dele. O que não presta não vem dele, não. Amém, irmão? Glória a Deus. Amém. Eu quero ler aqui capítulo 5, versículo 7 da carta de Tiago. Tiago, irmão do Senhor, que escreveu essa carta. Ele diz assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas de outono e de primavera. Nós vamos usar essa parte do versículo aqui. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Tempos de lançar semente é nosso tema. Tempo de lançar semente. Amado irmão, quando um semeador ele lança semente na sua terra, ele não lança a esmo, ele lança na esperança de colher o fruto do grão, ou daquilo que ele semeou, ou daquilo que ele plantou. Aquilo que ele semeou, aquilo que ele plantou, ele sabe que semente é, e consequentemente ele sabe quanto tempo irá durar para ele poder colher frutos daquilo que ele semeou, daquilo que ele plantou. Ele não vai esperar colher frutos antes do tempo. Ele tem paciência, por quê? Porque ele sabe a semente que ele lançou, e ele sabe que até o lançar dessa semente e a colher dos frutos tem um período. Se esse fruto vier antes, é chamado de temporão. E muitas vezes esse fruto é um fruto que vem com anomalia, um fruto que vem estragado, um fruto que não vem perfeito, Mas ele não espera isso. Ele espera que tudo coopere e que tudo corra bem e que na época certa, no tempo certo, no dia certo, ele possa então colher. Ele não fica ansioso
esperando uma colheita antes do tempo. Não fica. Irmãos, quando uma pessoa ele planta arroz, ele sabe que o arroz ele só vai colher depois de 100 ou 140 dias. Quando essa pessoa ela semeia o feijão, ele sabe que ele só vai colher depois de 65 dias. Quando ele planta o café, essa pessoa sabe, para ele começar a colher o café, demora-se de 3 a 4 anos. De 3 a 4 anos. Quando ele planta a bananeira, 24 meses para produzir. A ameixa, de 6 a 8 anos. Ele não planta ameixa hoje, esperando colhê-la amanhã. Ele sabe o que ele semeou, ele sabe o tempo certo que dura para poder colher. Então ele não fica ansioso, tem que dar o fruto agora, tem que dar o fruto agora. Ele sabe o tempo exato em que esse fruto aparecerá e que poderá então ser colhido. A manga, ou melhor, a abóbora, de 130 a 150 dias. A manga, de 2 a 7 anos, dependendo da qualidade. A jaboticaba, de 10 a 12 anos, e algumas com 20 anos, que eu pesquisei e que ainda não produziram. E o milho? O milho de 4 a 6 meses. Depois da floração, em 50 dias, as espigas ficam maduras. Então, dependendo do que a pessoa planta, ele sabe o tempo que ele vai ter que esperar, o tempo que ele vai aguardar para um processo natural de colheita. Nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, em Mateus, no capítulo 13, em Marcos, capítulo 4, e em Lucas, capítulo 8, os evangelhos sinópticos, ele, num dado momento, ele saiu da sua casa e nos parece que ele morava assim, bem próximo ao mar. Ele saiu da sua residência e ele foi à beira do mar, um local onde ele gostava muito de transmitir seus sermões. E nosso Senhor Jesus Cristo, ele está ali, a Bíblia nos fala que ele senta-se num barco, não é a mesma mensagem quando ele chega ali na praia e Pedro está lavando as redes, depois ele manda pescar, não é essa mesma mensagem, é uma outra mensagem. E essa outra mensagem, meus irmãos, em que o Senhor Jesus Cristo começa a transmitir, começa a falar, está aí nesses 3 evangelhos que eu citei para vocês, os evangelhos sinópticos, quer dizer, os evangelhos que falam de Jesus como Filho do Homem, seu nascimento, falam tudo, diferente do evangelho de João, que fala de Jesus como Filho de Deus, não fala do nascimento de Jesus, não fala nada disso, fala como o verbo se encarnou e pronto. Mas ele começa a contar, meus irmãos, uma parábola. E o que é uma parábola? Aqui no evangelho que nós estamos para os irmãos, ele começa a contar uma parábola, isso é uma narrativa por meio de uma alegoria, de uma comparação. Então ele se reúne com essas pessoas e ele começa a dizer assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas. E a primeira que ele começou a falar foi essa, dizendo: o semeador saiu a semear. A gente vê, irmãos, na Bíblia Sagrada, que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que o Pai é o agricultor, né? É onde ele fala que ele é a videira verdadeira e que o Pai é o
agricultor, né? E ele começa a contar a respeito da semente que o semeador tinha no seu bornar para poder então semear. Depois, ele explica para os seus discípulos em particular o que ele quis dizer com essa parábola, porque eles não tinham a maturidade espiritual suficiente para discernir, para entender, para compreender aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava ensinando. Não apenas essa parábola, em tantas outras, né? E nós, amados irmãos, tem muitas coisas que o Senhor ensinou nas Sagradas Escrituras, que ele tinha um ensinamento claro, um ensinamento objetivo, um ensinamento que tinha como finalidade edificar a vida das pessoas que estavam lhe ouvindo. Diferentemente, irmãos, dos ensinamentos que são transmitidos hoje, e que muitos desses ensinamentos provocam divisões nas igrejas. Esses ensinamentos, eles provocam conflito entre as igrejas, conflito entre pastores, conflito entre as pessoas. Um defende de uma forma, outro defende de outra forma, cada um buscando aplicar na sua vida e tentar condenar aqueles, ou tentar então questionar aqueles que não pensam como eles, que não aceitam da forma como eles explicam, como eles pregam, como eles ensinam, e eles então tentam colocar a doutrina da igreja deles, inculcar na mente das pessoas. Irmãos, olha, existe hoje muito questionamento a respeito de muitas coisas, né? Existe muito questionamento, muito conflito, mas uma coisa não pode ser mudada, não pode ser de maneira nenhuma questionada, porque não existe condições de se questionar, que é o quê? É o fundamento que o Senhor Deus lançou, a pedra angular sobre quem todo o edifício tem que ser edificado. Se tirou essa pedra, tirou a base do cristianismo. Essa pedra é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a pessoa do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele vem ensinando uma parábola que na hora os discípulos não entenderam, não compreenderam. Ele começou a dizer assim: olha, o semeador saiu a semear. Nós hoje entendemos porque está explicado, né? Ele explicou posteriormente, e essa explicação que ele deu para os seus discípulos nos serve hoje. Por quê? Porque Deus é tão tremendo, tão fantástico, tão maravilhoso, irmãos, que ele foi inspirando as pessoas a escreverem os evangelhos, as cartas às igrejas, tudo. E uma coisa foi completando a outra, e uma coisa foi trazendo clareza à outra. Mas não havia nenhum evangelho escrito naquela época, nenhum. Paulo não era convertido, Pedro não tinha escrito absolutamente nada. Jesus, ele estava reunido com as pessoas e dizendo: olha, o semeador saiu a semear. Saiu a semear. O que nós iríamos entender se só ouvíssemos essa frase? Mas como a Bíblia, ela explica-se, então nós a entendemos, porque na sequência vem explicações a respeito disso aí. Mas o semeador saiu a semear. Eu estava falando aos irmãos o tempo que leva da plantação, da semeadura até a colheita, é coisas específicas, o arroz, o feijão, aí, todas essas coisas aí. Agora, irmão, a semente é a palavra de Deus. Quanto tempo demora essa semente no coração de uma pessoa para poder frutificar? Quanto tempo? Você quer ver uma coisa? Quantos de nós aqui recebemos a semeadura da palavra de Deus no nosso coração? E de forma alguma, pelo menos comigo não foi,
Creio que a maioria de vocês não foi. Não foi no primeiro dia que você ouviu o Evangelho, que você recebeu a semente do Evangelho no teu coração. Não foi no primeiro dia que você abraçou o Evangelho. Não foi. A semente foi lançada, mas teve alguém que cuidou desta semente. Esperou chegar a chuva do outono, esperou chegar a chuva da primavera, esperou chegar determinadas situações na vida onde o nosso coração estava mais amolecido, para poder então quebrantá-lo e para poder se curvar realmente diante do Salvador, para que a semente pudesse germinar dentro de nós. Pudesse germinar. Eu sei quando me converti. E depois de convertido, eu comecei a trazer à minha memória qual foi a primeira vez que eu ouvi o Evangelho. E eu tinha aproximadamente 12, 13 anos de idade. Talvez 12, 13 anos de idade. Lembro até hoje, nós estávamos numa quermesse, numa igreja lá na Vila Ramiro, uma igreja católica. Estavam lá na quermesse, lá, e você sabe que teve um locutor lá que ele fez uma frase, que eu guardei essa frase até hoje na minha mente, tinha guardado na minha mente. Então as pessoas pediam música lá e ele anunciava lá. Então ele dizia assim: de você para você, ou de você para o seu amor, a nossa discoteca encontra-se inteiramente ao seu dispor. Até hoje está gravado? Até hoje, né? Quantos anos faz isso, pelo amor de Deus? Mais 50 anos. Mais 50 anos. Ficou gravado. Então nós estávamos lá, eu e não me lembro com quem mais, não me lembro. E nós saímos ali e nós passamos por uma rua atrás dessa quermesse, né? Uma rua escura, uma curtinha. E lá, irmãos, havia alguém falando, pregando o Evangelho. Era uma igreja, era um salão, uma igreja. A gente não dava muita bola para isso. E lá foi a primeira vez que eu ouvi a palavra vida eterna, e que realmente a palavra falada vida eterna veio com unção de Deus. Porque quantas vezes eu tinha ouvido falar de vida eterna, tinha ouvido falar de vida eterna, tinha ouvido falar de vida eterna, mas falava da boca para fora, sem nenhum sentimento, sem nenhuma unção de Deus, ungindo aquela palavra que na verdade é uma palavra que veio do próprio Deus. Então, quando eu ouvi falar de vida eterna, aquilo, vida eterna, achei estranho, vida eterna, eu achei estranho. Mas, irmão, aquele foi o primeiro dia que me marcou com a palavra do Evangelho, né? Depois teve muitas outras ocasiões. Depois tinha um amigo meu com quem eu saía, ele tocava numa banda, não me recordo o nome, Balancete, acho que era, Balancete. Eram 7 integrantes da banda, ele tocava nessa banda. De repente ele se converteu, e ele era meu amigo, eu ia com ele nos bailes. Então ele me chamou, vamos comigo na igreja, e eu fui com ele na igreja. Fui 2 vezes, se não me falha a memória, 2 vezes naquela igreja. Eu ouvi o Evangelho, eu ouvi a pregação, mas não houve nada assim irmão, a Bíblia fala que quem nos dá entendimento a respeito da palavra de Deus é o Espírito Santo. Até então, a Bíblia nos diz que a nossa mente, ela está cega, sem entendimento, sem compreensão. Paulo fala que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça o Evangelho da glória de Deus. É o Evangelho da glória de Deus. Mas foi indo, irmão, foi indo, até com 20 e poucos anos de idade, eu me converti, né? Então eu me lembro disso. Então você veja bem, foi uma semeadura. Eu tenho certeza que com você também foi assim. Não foi na primeira vez que você ouviu o Evangelho que você permitiu que o Espírito de Deus trabalhasse em teu coração e viesse a te convencer na mesma hora que você devia aceitar Jesus Cristo como teu Salvador.
E muito embora às vezes a gente dá um passo desse sem entender, mas o Espírito Santo vai trabalhar no nosso coração para trazer esse entendimento, essa compreensão. Então a pregação do Evangelho, a semeadura do Evangelho, ela tem um dia fixo, que nós não sabemos quando é. O Senhor Jesus Cristo diz que no final de tudo, Deus enviará os seus anjos, e o reino de Deus será dessa forma assim, como se alguém lançasse a rede e ao puxá-la veio toda espécie de peixe e outras coisas tal. Aquilo que não prestava ele jogava, que não prestava ele não jogava, e o que era bom ele recolhia. Assim vai ser o reino de Deus. Aí vai ser a colheita que será feita pelos anjos. Mas a semeadura, meus irmãos, quando é que a semeadura começa a produzir frutos na nossa vida? Depende muito do tipo de terra que é o nosso coração. Muito do tipo de terra que é o nosso coração. Você sabe, amado irmão, que tem muitas pessoas que eles ouvem a palavra de Deus e eles a recebem com muita alegria. Mas só que, infelizmente, essa alegria não é algo duradouro, porque essa alegria é como você semear algo numa terra onde só tem a casca, embaixo é pura pedra, consequentemente não tem como criar raízes, e você sabe que é a raiz que mantém aquilo que está escondido, e que mantém o que está aparente em pé, o que está escondido, né? E muitas pessoas, infelizmente, eles se preocupam com muitas outras coisas, coisas que na verdade, irmãos, elas colocam um valor inestimável, e para elas é tão inestimável aquele valor que eles desprezam aquilo que realmente tem valor, que é a palavra de Deus. Passa o céu, passa tudo vai passar. Tudo vai passar. A única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Por isso que é importante que ela esteja dentro do nosso coração, esteja dentro da nossa alma, esteja dentro da nossa vida, esteja em nós. É importantíssimo isso. Eu quero dizer uma coisa para você, amado irmão. Nunca venha na igreja e quando o pregador estiver pregando, você fala assim: eu já ouvi essa mensagem aí, e você se desinteressar por ela. Não faça isso. Discipline-se. Porque o Senhor está vendo a reação que você está tendo com respeito à palavra que está sendo pregada. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo disse assim, reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou no barco, assentou-se, e ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábola, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto ele lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. E ele explica: e as aves vieram e a comeram. A outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60, a 30 por 1. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Irmão, quanto tempo você acha que demorou para a palavra de Deus começar a produzir frutos na sua vida? Frutos esses que foram gerados pelo Espírito Santo, porque fruto é gerado pelo Espírito Santo, mas que para ser gerado há necessidade de você se manter em comunhão com Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e com a palavra dele, e não sujeitar
e não se sujeitar à vontade da carne, porque a vontade da carne ela produz obras, não produz fruto. O fruto ele é legítimo e ele é característica daquele que tem comunhão com Deus Pai. Eu lhe pergunto, quanto tempo tem demorado para que os frutos do Espírito Santo passassem a ser produzidos na tua vida, na nossa vida? Quanto tempo? Você se lembra que nosso Senhor contou aquela passagem assim? Ele estava olhando o campo e estava lá uma árvore lá, inútil. Estava inútil. Olhou, não tinha fruto, não tinha nada, estava inútil. Aí ele falou para o agricultor assim, ó, vamos arrancar isso daqui, porque isso aqui está ocupando o terreno inutilmente. Está ocupando espaço de alguma coisa que podia produzir. Mas aquele agricultor muito sábio diz, não, vamos ter paciência. Vamos ter paciência, vamos trabalhar essa terra aqui, vamos cavar em volta, vamos trabalhar, vamos adubar, vamos fazer o que aqui está ao nosso alcance fazendo, para que dê a possibilidade dessa árvore florescer e frutificar. Porque às vezes a árvore ela está lá ocupando e parece estar ocupando à toa, mas a culpa é nossa mesmo. Porque está faltando a gente regar, está faltando a gente adubar, está faltando a gente ensinar, está faltando a gente doutrinar, está faltando a gente orientar. A gente acha que a vida da pessoa não adianta nada. Não adianta nada. É semelhante àquela pessoa que ela erra pra caramba, ela chega e você, o senhor quer que eu mude de igreja? Não quer que você mude de igreja, quer que você mude de vida. Mudar de igreja não vai resolver nada. Mudar de vida. Permitir que o Espírito Santo faça isso. Atue, porque a semente está semeada. Não é? Está sendo regada, está sendo orientada, está sendo ensinada, está sendo mostrada. Então, meus irmãos, é interessante a gente notar as coisas, porque quando a palavra de Deus foi semeada em meu coração, foi diferente do dia que foi semeada no seu. No meu coração, talvez tinha sido semeada muito antes do que você. Então, há de se esperar que eu haja de produzir frutos muito antes de você. Por quê? Porque foi semeada há muito mais tempo, foi cuidada há muito mais tempo, foi zelada há muito mais tempo. Há muito mais tempo. É a mesma coisa de eu pregar o evangelho hoje, a pessoa se converter amanhã, né, e esperar que ela produza frutos igual à sua vida, que faz 50 anos que você está na igreja, faz 60 anos que você é a igreja, faz 50, 40 anos que você está em comunhão com o Senhor, e que não é errado o agricultor chegar, pô, mas espera aí, essa árvore aí está ajeitada, está ocupando o espaço. Diferente também daquela árvore que o Senhor estava junto com seus discípulos e ele sentiu fome. Eu vou pegar um fruto dessa árvore aqui. É uma analogia, né? Uma analogia com as coisas espirituais. Então ele olha ele procura, cadê o fruto? Só tem folha, só aparece ser, mas não produz nada. Não produz nada. Aí o Senhor, nunca mais ninguém colhe fruto de ti. E a árvore secou. Né? Então, meu amado, aquilo que é semeado no teu coração, não é semeado como se semeia qualquer outro grão, com tempo de se colher. Com tempo de se colher. A colheita é o fim do mundo. Mas aquilo que é semeado em seu coração é semeado para que haja produção de frutos. Frutos. Amor, paz, gozo, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, bondade. Né? Você pensa que é fácil produzir tudo isso? Você pensa que é fácil produzir tudo isso, irmão? Você pensa que é fácil? Não é fácil. Tem que ser cultivado. Tem que ser trabalhado.
E você lembra que eu li lá em Tiago 5,7, o agricultor ele espera com paciência. Espera com paciência. Ele não perde a paciência. Não, isso não vai produzir. Ele espera o tempo certo. Ele sabe o que ele semeou, ele sabe o tempo exato que demora para aquilo produzir. Então, amado, se a pessoa planta numa terra e não trabalha aquela terra, diferentemente da outra que planta naquela terra, mas trabalha aquela terra, ele adapta a terra à semeadura, ou para que aquilo produza. Então é a nossa vida, irmão, é a nossa vida, amém? E olha, e o sábio agricultor, ele não para de trabalhar em nós, ele está sempre olhando o nosso coração, está sempre olhando a nossa vida, cada atitude nossa, cada palavra, ele sabe naquilo que nós precisamos melhorar. Ele não nos condena porque a gente não está produzindo um fruto em determinada situação, em determinada parte. Ele quer trabalhar para que aquela parte produza também. Ele trabalha. Ele não despreza, vamos meter fogo nisso aí, vamos derrubar isso. Não. Ele precisa ser santificado nessa parte aqui. A vida dele não está santificada nessa parte aqui, ele está falhando muito, errando muito. Né? E o Senhor nos convence com o amor dele, e ele então trabalha a nossa vida justamente naquele aspecto, para que a gente possa produzir frutos. Amém? Mas a colheita será no final de tudo. Amém, irmão? Fruto, o Senhor trabalha em nós para nós produzirmos, né? Produzimos sempre mais e mais. E quando precisar dar uma limpeza, ele vai lá com o espanador e ele mete o espanador mesmo. Né? Ele joga poeira para lá, joga poeira para cá, e vai, pega o barro, maceta lá e pisa em cima, e ele vai lá e vão tirar o que não presta, vão fazer um vasinho bonitinho. Né? Bonitinho. Um vaso bem trabalhado, né? Porque quando o senhor trabalha não há defeito, né? Se houver defeito ele quebra, ele faz de novo, né? Porque ele faz com perfeição. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então guarda uma coisa que eu vou lhe falar, guarda uma coisa, o Senhor não desiste de nenhum de nós, devido a situações onde a gente não está produzindo fruto, ao contrário, Ele trabalha, Ele limpa, Ele poda, para que a gente venha a produzir. Amém? Então guarda isso no teu coração. Quando você vê uma reação na sua esposa que não está de acordo com a palavra, quando você vê isso no teu marido, não está de acordo, tenha paciência. Quando você vê isso nos seus filhos, vê isso em algum irmão, alguma coisa, tenha paciência. Deixa o agricultor trabalhar na vida dele. Amém? Deixa o agricultor podar, deixa o agricultor cortar, deixa limpar, jogar, tirar as pragas. Glória a Deus. Amém, irmãos? E com certeza nós vamos produzir muitos frutos. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, quero lembrar vocês que esse fruto é eterno. E quanto tempo nós devemos esperar para ver os frutos da nossa semeadura? Só Deus sabe. Lembrando que não há um período de safra exato, pois a semente é semeada todos os dias em terrenos, como que especificamente, que irão produzir. Eclesiastes 11:4 diz assim, quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Logicamente é uma referência aqui, uma comparação com a palavra de Deus, né? Porque em Timóteo 4:2 Paulo diz assim, pegue a palavra, isso é semeie, e seja preparado a tempo e fora de tempo, semeie. E a conclusão está no Salmo 126, diz assim, aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus
feixes. Quem espera a ocasião propícia não semeia. Me referindo à palavra de Deus. A tempo e fora de tempo. Lance a semente. Fale da semente. Coloque a semente no coração de alguém. E deixa Deus cuidar dela. Amém? Vamos colocar em pé, por favor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor continue cuidando do teu povo. O Senhor é o sábio agricultor, Senhor. É o Senhor, ó Deus, que trabalha a nossa vida, a semente que foi semeada no nosso interior e foi semeada, Senhor, com a finalidade de produzir frutos. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida de todos esses teus filhos, de todos esses teus servos. Coloca as tuas mãos favoravelmente sobre todos eles. Ajuda-nos, ó Senhor, na nossa caminhada. Nós queremos, ó Senhor, produzir frutos de verdadeiros cristãos, Senhor. De pessoas, ó Deus amado, que desejam, que querem que o Senhor trabalhe em suas vidas. Porque foi com essa finalidade que o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos separou e produziu em nós, Senhor, a salvação. Senhor, meu Deus, no dia da colheita, a colheita geral, a colheita, Senhor, meu Deus, meu Pai, para a vida eterna, haverá esse dia. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, meu Deus, trabalha o coração do teu povo, trabalha a vida do teu povo, para que teu povo possa viver dentro do teu reino, conforme está escrito que o reino de Deus não é a comida, não é a bebida, mas é a justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, abençoe a todos esses teus filhos. Aquilo que é para ser endireitado, endireita, Senhor. Aquilo que é, Senhor meu Deus, para ser aplanado, plana, Senhor. Aquilo que é, Senhor meu Deus e meu Pai querido, para ser colocado em ordem, coloca, Senhor. Aquilo, Senhor meu Deus e meu Pai querido, que é necessário para que haja uma produção de frutos maior para a glória do teu nome, meu Deus, faça isso na nossa vida. Faça isso, Senhor. Faça isso, porque nós sabemos que fazendo isso, o teu nome será mais e mais altamente glorificado em nossa vida. E na vida de todos, ó Senhor, que estão também nos acompanhando pelas redes sociais, que a tua mão sagrada e santa esteja sobre todos, ajudando a todos, abençoando a todos, e que nós possamos ser, Senhor meu Deus e meu Pai querido, para que nós possamos vir a produzir muitos frutos para o engrandecimento e a glória do teu santo nome. E eu oro e te agradeço. Amém.